Sejam bem-vindos ao Conselho Consultivo. Morreu Nelson Mandela, o político sul-africano que lutou pelo fim da política do apartheid na África do Sul. Faleceu esta quinta-feira em Joanesburgo, aos 95 anos. O anúncio foi feito pelo presidente sul-africano Jacob Zuma. Fellow South Africans, our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, the founding president of our democratic nation, has departed. He passed on peacefully in the company of his family around 2050 on the 5th of December 2013. He is now resting. He is now at peace. Our nation has lost its greatest son. Our people have lost a father. Cavaco Silva, numa mensagem enviada ao presidente sul-africano, destaca o extraordinário legado de universalidade deixado por Nelson Mandela, que, escreve o Presidente da República, perdurará por gerações. Já Pedro Passos Coelho evoca o impressionante legado que Nelson Mandela deixou como homem e como estadista. Madiba, como era carinhosamente tratado pelo povo sul-africano, foi o primeiro presidente negro da África do Sul entre 1994 e 1999. Em 1993 foi distinguido como Prémio Nobel da Paz. Neste Conselho Consultivo recordamos Nelson Mandela com os comentadores do ETV, Mário Caldeira Dias e também Rogério Fernandes Ferreira. Muito obrigada a ambos pela vossa presença. Já vamos a outros temas. Para já, Mário Caldeira Dias, pergunto-lhe, o mundo está mais pobre a partir de hoje? Certamente, o Mandela era um homem admirável, não é? É um pouco aquilo que todos nós gostaríamos de ser. E a África do Sul não existiria enquanto tal que não fosse esse, nomeadamente pelo exemplo de capacidade de perdão e de pôr muito sempre, nós precisamos todos ver esse exemplo, que é a capacidade para pôr o interesse coletivo acima da nossa própria segurança e até, no caso dele, até da sua própria vida, não é? O problema que pode existir é que pode haver uma regra na política que às vezes se aplica, é quando um regime é muito baseado na figura de um líder, por vezes esse regime não sobrevive por muito tempo ao desaparecimento desse líder, não é? Esperemos que isso não aconteça. É muito importante que a África do Sul encontre os caminhos deixados abertos pelo Nelson Mandela e que se torne uma democracia cada vez mais forte e que desempenhe o papel que se espera que ela desempenhe na África Austral. Rogério Caldeira Dias, como é que recorda esta figura incontornável do nosso tempo? Eu acho que, de facto, há muito poucos homens que são inspiradores e que nos fazem acreditar no próprio homem. Junto de Mandela, eu lembro, por exemplo, o Gandhi, mas de facto, é uma pessoa que marcou, de facto, o século XX e que nos serve precisamente de inspiração. E, portanto, é este aspecto de exemplo e de humanidade que, com certeza, nós iremos reter, nós, na nossa geração e provavelmente nas gerações futuras. Portanto, é um homem absolutamente exemplar e uma inspiração para outros homens. Portanto, é isto que eu queria lembrar, muito mais o aspecto da universalidade da pessoa e do dever ser, do que propriamente até o papel que teve absolutamente crucial na África do Sul. E vamos agora para os temas da atualidade, também em Portugal. O PS quer alargar o regime simplificado de IRC para empresas com volume de negócios até 500 mil euros. Trata-se de um aumento face à proposta do Governo que vai até aos 200 mil euros. O Executivo está aberto às propostas socialistas para conseguir consenso na reforma do IRC. O PS defende que o regime simplificado seja alargado para as empresas com volume de negócios de 500 mil euros, uma medida mais abrangente que a proposta do Governo que fixava o limite nos 200 mil. Para os socialistas, a medida do Executivo deixa de fora muitas PME, mas para a Comissão responsável pela reforma do IRC, este aumento não representa um acréscimo no número de empresas. Além desta, o PS tem outras propostas na calha, desde logo a diminuição para metade da taxa de IRC para as empresas que se fixem no interior. Os socialistas querem também uma diminuição da taxa para os 12,5% para os primeiros 12.500 euros de lucro
Ainda a redução de imposto sobre os lucros reinvestidos, também alterações ao regime de Participation Exemption e a neutralidade fiscal entre o financiamento através de capitais próprios e de capital alheio. Aqui o Governo já deu sinais de abertura para negociação e também há cedências na redução do pagamento especial por conta. Os socialistas querem contrapor as medidas para as PME com o agravamento da tributação das grandes empresas, com o aumento da derrama estadual em 2 pontos percentuais, que acresce à taxa de IRC de 25%, taxas a serem pagas por empresas com lucros superiores a 1,5 milhões de euros. No que diz respeito a outros impostos, o PS defende que a baixa da taxa de IRC seja dependente da redução da sobretaxa de 3,5% de IRS e de descidas no IVA. É mais um dos temas em análise neste Conselho Consultivo de hoje. Rogério Fernandes Ferreira, como é que avalia estas propostas que estão agora em cima da mesa? Sobre diversas perspectivas. Há bocadinho estava a falar com o Marco Caldeira Dias ali fora e estávamos a comentar que Portugal estava aqui numa fase decisiva, portanto que havia que marcar alguns golos. E portanto eu juntava um bocadinho esta ideia dizendo o seguinte: acho que é uma boa oportunidade de se encontrar um consenso mais alargado neste aspecto setorial e dar um sinal lá para fora e para os nossos criadores de Portugal consegue encontrar setorialmente que seja, alguns consensos nos partidos do arco governativo. Portanto, deste ponto de vista político, e começando por aqui, acho que era de facto muitíssimo importante que se conseguisse encontrar perspectivas de acordo entre estes dois grandes partidos do arco governativo e, portanto, que o PSD fosse ao encontro de algumas das propostas do PS e que, por seu turno, o PS tivesse também em consideração que não se pode alterar, digamos, aquilo que é estrutural na reforma do IRC. Portanto, isto sob o ponto de vista mais político, era o que eu gostava de deixar. E deixe-me pegar também ainda nessa perspectiva política para lhe perguntar se, há pouco dizia que é uma boa oportunidade, eu pergunto-lhe se, além de ser uma boa oportunidade, é uma das últimas oportunidades de consenso político entre o PS e o Governo nos próximos tempos, esta reforma do IRC. Eu acho que provavelmente é a única e, portanto, seria mau, sob outras perspectivas, de não se encontrar o consenso adequado para que esta reforma, que é de facto uma das poucas reformas estruturais que se estão a fazer, de imediato que possa ser aprovada por um conjunto alargado de deputados que não passa apenas pelos deputados dos partidos que estão no Governo. O Governo propõe uma redução de IRC que beneficia em boa medida as grandes empresas, enquanto que o PS defende que a fiscalidade deve ser reduzida para as pequenas e médias empresas. Como é que olha para estas duas propostas? Repare, do ponto de vista assim mais técnico, eu diria que esta questão da taxa dos 12,5% para lucros tributáveis até aos 12.500 euros, no fundo é repescar aquilo que já existia e que, aliás, a própria Troika sugeriu que deixasse de existir. Portanto, acabo por achar que não é o mais fundamental. O mais fundamental é aquilo que falámos há bocadinho, embora seja um bocadinho contraditório, digamos vir por repescar uma medida que se entendeu que devia acabar. E precisamente porque o IRC não pode ser um IRS encapotado, ou seja, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas é um imposto que tem natureza proporcional. Portanto, rigorosamente não devia ter uma taxa única, e foi assim de origem, e o IRS é que tem taxa progressiva. Portanto, o que nós estamos a assistir, digamos, na estrutura do sistema fiscal português é precisamente a uma inversão de princípios nos dois impostos. Ou seja, por um lado, vemos um IRS que cada vez é mais proporcional, isto porque digamos, os escalões são cada vez maiores e, portanto, quer dizer, o imposto está a deixar de ser progressivo e a tornar-se cada vez mais proporcional e, por outro lado, no IRC assistimos ao contrário. Nós vimos que o IRC tinha uma taxa de 25%, depois para para lucros acima de determinados valores tem taxas acrescidas de 3% e de 5%, aliás o PS quer agora propor de 5 e de 7, e por seu turno, digamos, mais para baixo, está-se a criar o outro escalão, que é até 12,5%. Por outro lado, já agora, para se ver, 12,5% é metade de 25%, que era a taxa anterior, ora o que se está a propor é uma taxa de 23%. Portanto, o que eu diria é que também tem que haver alguma
congruência e alguma coerência nas propostas que sejam feitas e, portanto, não se pode fazer propostas avulsas sem ver depois o todo da estrutura do imposto que se está a criar. Há um conjunto de propostas socialistas que deveriam, pergunto-lhe, justificar a abertura do Governo e dos dois partidos que suportam a coligação, por exemplo, ao nível da neutralidade fiscal entre capital próprio e capital alheio? Eu julgo que tem que se fazer algumas contas, não é, para ver até que ponto essas medidas são possíveis, mas julgo que é uma das medidas que eu acho que devia ser ponderada efetivamente pelo Governo. Esta e uma outra que me parece já agora uma chamada de atenção também para ela, que é a questão dos lucros retidos e reinvestidos. Portanto, há que permitir também algum alargamento nesta outra. Portanto, vale a pena ponderar as propostas que o PS está a fazer, mas vale a pena também, do lado do PS, perceber que, digamos, as propostas, sendo avulsas, fazem parte de um todo que é preciso manter a sua coerência de princípio e, por outro lado, não trepar a estratégia que se está a tomar ao aprovar, de facto, uma reforma estrutural que é esta no IRC. O Governo voltou atrás no pagamento especial por conta, que vai manter-se nos 1.000 euros. É uma medida que vai ao encontro do que era defendido pelos parceiros sociais. O Governo fez bem em recuar nesta matéria? Eu diria, mais do que o valor do pagamento especial por conta, penso que é talvez mais importante salientar que este alargamento a mais entidades sujeitas ao pagamento especial de conta, portanto, este alargamento do próprio regime simplificado a um universo maior das empresas, é que julgo que deve ser o enfoque. Isto é, a administração tributária precisa de se dedicar, do ponto de vista inspectivo, às sociedades que vale a pena inspecionar e as outras devem estar sujeitas a regimes de tributação tão objetiva quanto possível, uma vez que é impossível nós termos um fiscal por cada empresa. Quer dizer, seria impensável termos um inspetor a inspecionar todas as empresas. Portanto, temos que caminhar para regimes de tributação mais objetivos e, portanto, este regime simplificado vai nesse sentido e, mais do que isso, reduz os custos de contexto onde eles devem ser reduzidos, que não é nas grandes empresas, é de facto nas pequenas empresas. Portanto, eu diria que também é uma das medidas que pode ser de facto ponderada. Este é um dos temas que está em destaque nesta 10ª avaliação da Troika e recentemente Bruxelas disse que quer garantias de que a reforma do IRC não aumenta a fraude fiscal em Portugal. A verdade é que Portugal caiu 4 lugares na competitividade fiscal. O Governo diz que é urgente criar um sistema fiscal competitivo para promover crescimento e emprego. Esta reforma do IRC, nos moldes em que está prevista, vai permitir ir ao encontro desta pretensão do Governo? Criar um sistema fiscal mais competitivo que possa criar emprego e possa gerar crescimento. Esta reforma está agizada, a reforma da atribuição do IRC está agizada precisamente para a questão da competitividade internacional. Aliás, era o que faltava no sistema fiscal português. Nós temos um sistema fiscal relativamente moderno que compara com os países com os quais nós gostamos de ser comparados, mas de facto há aqui aspectos do ponto de vista da competitividade fiscal internacional que valia a pena serem ponderados e é isso que esta reforma fiscal está a fazer. Por outro lado, reduzindo os custos de contexto das pequenas e médias empresas, que são, digamos, a grande maioria das empresas portuguesas, procurando captar investimento do estrangeiro para Portugal e procurando também que as empresas portuguesas que estão lá fora tenham as mesmas condições de competitividade que têm as empresas de fora e nos mercados para onde elas se dirigem. Mário Caldeira Dias, para além da reforma do IRC, há outros temas em destaque na 10ª avaliação da Troika, nomeadamente o mercado laboral. A Troika insiste em cortes nos salários no privado. O Governo diz que já fez o ajustamento que tinha a fazer nesta matéria, mas parece-lhe que a Troika vai insistir na necessidade de ajustar salários em alguns setores, como, por exemplo, a energia ou as telecomunicações? Pois, em princípio, na nossa economia tal como ela funciona, os salários do setor privado não são um instrumento da política económica governamental. Portanto, eles decorrem das regras da oferta e da procura no mercado de trabalho. Inclusive, o Governo pode tomar algumas legislações que permitam nos despedimentos, portanto, em vários aspectos da relação laboral. Portanto, há uma legislação laboral que pode ser implementada,
Mas os salários resultam da negociação coletiva e devem continuar a resultar da negociação coletiva. Até porque eles antigamente, ao contrário de muitas teorias que diziam, sobretudo as keynesianas, que os salários nominais eram rígidos no sentido da baixa, mas para além de um certo limite da crise, o que se tem verificado até é que os salários têm descido, os próprios peritos internacionais têm reconhecido essa descida em relação à média comunitária. Também todos sabemos que, embora a curto prazo isso possa haver algumas pessoas que se justificam nessa matéria, mas as nossas perspectivas de médio e longo prazo não é de facto assentar a competitividade numa chinesização, ou salários à chinesa, para ser mais claro, da economia portuguesa. Aliás, Portanto, o argumento do Governo vai ter por base um estudo do Banco de Portugal, que vai ao encontro daquilo que acaba de dizer, e que diz que 23% dos trabalhadores teve um corte salarial em 2012, claro. 34,9% teve uma redução nos últimos 2 anos e quem entrou para o mercado de trabalho foi ganhar menos 11%, isto já para não falar do número de desempregados que temos atualmente. Sim, mesmo que os salários não ajustem, são chamados modelos do insider-outsider. Mesmo que o salário não ajuste muito violentamente, ou não ajuste mesmo para pessoas que estão a trabalhar e que estão no quadro das empresas, é óbvio, para aqueles que entram de novo, sofrem a carga toda exatamente essa diminuição de salários. Mas não parece que, até pela experiência tida e até pela forma como as coisas têm vindo a evoluir, que a descida acentuada ainda mais dos salários seja um fator de competitividade acrescido. Quer dizer, não há evidência que comprove de uma forma óbvia que essas coisas são assim, não é? Rogério Fernandes Feira, o que é que lhe parece em relação a este tema? O INE revela até que o índice de custo de trabalho tem vindo a desacelerar em Portugal desde 2009. Parece-lhe que faz sentido insistir no corte de salários no setor privado? Eu não vejo como é que, do ponto de vista jurídico, o Governo tem capacidade para diminuir os salários dos trabalhadores do setor privado. Estamos a falar do ponto de vista da Troika. Pronto, este é o primeiro problema, que é do ponto de vista jurídico, não sei como é que isso é possível. É possível via fiscal, não é? É via fiscal, mas aumentando os impostos. E também via fiscal também vejo difícil, porque não sei como é que o Governo ia segmentar digamos, nos salários aqueles que são do setor privado, aqueles que são do setor público, sem violar o princípio da igualdade. Portanto, há aqui várias questões que seria muito difícil. Isto não quer dizer que o Governo não precise, eventualmente, de ter o tal plano B, que aqui se fala que diz que não tem, mas que com certeza terá. E o que se fala é exatamente pela via fiscal, porque o plano B que é falado é exatamente o aumento do IVA. Não tínhamos dúvidas que será pela via fiscal. Também não, acho que será muito difícil que não seja pela via fiscal. Aliás, até digo mais, será muito difícil que não seja por via dos impostos indiretos, e nomeadamente do IVA, porque tem efeitos, digamos, de receita imediatos. É a via mais fácil. E que será a via mais fácil, provavelmente mais adequada, caso a via seja a fiscal, como também é provável, por sobretudo. Se conhecermos bem o que é a lógica de pensamento do Fundo Monetário, pode haver uma outra explicação, que é a seguinte. O problema do Fundo Monetário é sempre o déficit externo, não é? E é verdade que tem sido uma condicionante muito importante da política portuguesa nas últimas dezenas de anos. Ao fazer a redução dos salários, vão conseguir equilibrar o déficit pela via da contenção da procura, isto é, a redução das importações, e ao mesmo tempo funciona como uma redução dos custos, isto é, a descida dos salários, julgo eu que na cabeça do Fundo Monetário, configura uma desvalorização técnica, não é, da moeda. Portanto, pode ser isso, não é? O que o IVA consegue fazer de alguma forma, consegue, não é? Ou voltamos à taxa social única também é outra solução. Tendo em conta que a produtividade até tem estado a subir em Portugal, como mostra a OCDE, parece-lhe que uma nova redução salarial no setor privado em Portugal serviria para aumentar ainda mais a tensão social? Claro que sim, quer dizer, porque normalmente a questão dos salários não é tanto como os despedimentos, quer dizer, a pessoa perder um emprego é uma relação muito mais violenta com a sociedade em que vive e com o modo de vida e com o respeito que as pessoas têm por elas próprias, não é? O ganhar menos, não é, traz um sentimento de desilusão, eventualmente falta de empenhamento ou até descrença, e muitas vezes um sentimento de relativa injustiça em relação à preparação que as pessoas tiveram e depois aos salários que vão ganhar. São conhecidos os baixos salários que mesmo pessoas qualificadas e licenciadas vão tendo, não é? Essas coisas podem não se traduzir em conflitos sociais imediatos, mas vão criando a situação, o contexto, o fermento, para que o mal-estar social se vá agravando e se crie condições de facto de angústia e de uma percepção negativa do que é a nossa vida em sociedade. Isso é evidente que sim, não é? Por outro lado, e como já falávamos há pouco, a taxa de desemprego baixou novamente em outubro, segundo o Eurostat. Se olharmos para o privado, até aqui o ajustamento foi feito por causa do desemprego e no setor privado.
Sim, sim, e a pergunta concreta, qual é que é? É em relação aos cortes de salários, se mais uma vez o privado vai ser castigado ou deve ser castigado com os cortes nos salários, tendo em conta que tem estado a pagar a crise por via do desemprego. Eu continuo a não ver essa diferenciação, não sei como é que se faz, não sei como é que é possível diferenciar setor público e setor privado. Como é que o Governo pode impor regras de diminuição de salários ao setor privado? Primeiro, do ponto de vista jurídico, acho que isso não é possível. Do ponto de vista fiscal, acho muito difícil, sem violar os tais princípios constitucionais que o Tribunal Constitucional provavelmente irá ver. Nem acho sequer que seja, de facto, não sei se a Troika está a impor também essa regra. Portanto. O que é que lhe parece em relação ao Tribunal Constitucional e em relação às medidas que estão em cima da mesa e também ao Orçamento do Estado para 2014? Parece-lhe que Cavaco Silva deve enviar fiscalização preventiva ou sucessiva do Orçamento? Mixed feelings. Por um lado, pode-se dizer que a fiscalização preventiva poderia resolver o problema mais ou menos no imediato e, portanto, não o postecipar para uma altura que está mais perto do mês da saída da Troika. Portanto, poderia ter essa vantagem. Por outro lado, estar agora a ser suscitado também um problema é o tal golo que falávamos, os tais golos que é preciso agora marcar, seria de facto um golo na baliza, na própria baliza, portanto seria talvez bastante inconveniente ao mesmo tempo que de facto houvesse agora esta decisão do Tribunal Constitucional, exigindo ela, portanto, um plano B. Isto não quer dizer, já agora saliento, que o Tribunal Constitucional não deva cumprir o seu papel, ou que haja aqui qualquer forma de pressão. Antes, pelo contrário, acho que o Tribunal Constitucional tem e sabe que tem a obrigação, e com certeza que os juízes, nesta perspectiva, serão absolutamente imparciais, de declarar o direito e de considerar as medidas constitucionais ou inconstitucionais de acordo com as regras que estão os juízes sujeitos e o Tribunal Constitucional também. Mário Caldeira Dias, mesma pergunta. Não, quer dizer, todos nós sabemos que temos uma divisão de sentimentos nessa perspectiva. Todos nós achamos que o Tribunal Constitucional deve funcionar, deve cumprir a sua obrigação, mas estamos também à espera que a cumpra de uma forma consciente com a situação do país, que é uma situação de carência e de necessidade absolutamente gravosas, não é? E que alguns sumos, sobretudo, podem trazer complicações adicionais, não só para o país, mas também para o nosso modo de vida e para as tais austeridades e pagamentos de impostos, etc. Resta-nos ter uma expectativa que as obrigações do Tribunal Constitucional sejam cumpridas num quadro em que viabilize a maior parte do esforço e que não funcione como uma complicação adicional, mas estejam do lado da solução e não do lado do problema. Já agora, se me permite, e a propósito disto que o professor está a deixar indicado, nós, de vez em quando, muito frequentemente, damos só a perspectiva negativa da probabilidade da decisão ser inconstitucional. Mas há muito bons juristas, eu estou a pensar, ainda hoje vi o professor Vital Moreira, a sustentar que há princípios na própria Constituição, como o princípio da sustentabilidade orçamental, e decorrente até de alguns princípios de direito europeu que são assumidos pela própria Constituição, que nos podem indicar que a decisão pode ser até uma decisão absolutamente ao contrário daquela que porventura se está à espera e de que afinal as medidas não serão declaradas inconstitucionais. Mário Caldeira Dias, outro tema que tem dominado a atualidade é a privatização do CTT. A que balanço é que faz da estreia dos Correios em Bolsa? Pois, este balanço, que aparentemente correu bem, porque as ações chegaram aos 5,91 €, mas isso é apenas uma circunstância, julgo eu, muito provisória, porque tudo vai depender da sequência que este processo tiver. Por exemplo, agora há pequenos acionistas, muito bem, é a tal ideia do capitalismo popular da própria Margaret Thatcher, não é? Mas mesmo assim, o correr bem não significa que agora, a prazo, não haja um posicionamento, sobretudo das partes privadas, para ter um papel mais ativo na gestão. Já hoje se fala em OPAs eventuais dos brasileiros ou dos espanhóis, portanto é provável, e como ainda os 30% ainda estão pendurados numa possibilidade de venda, é muito provável que, a prazo, a própria grau de intervenção privada no CTT seja relativamente elevada. Também não é difícil de explicar porque é que correu bem nesta primeira fase, porque organismos muito encostados e muito enquadrados
naquilo que é a imagem do Estado, acabam por ter uma avaliação de risco menor, na medida em que o Estado, apesar de tudo, a dívida soberana ou as proteções que o Estado dá, acabam por ser relativamente favoráveis ao risco e à percepção do risco. De qualquer forma, os CTTs em si, e julgo que é preciso estudar esta questão na perspectiva, sobretudo, da interrogação que tipo de bem ou que tipo de serviços produzem os CTT. Não vou utilizar a expressão bem público, vou utilizar mais a expressão serviço público, quase como sinónimo, embora não seja por uma facilidade de compreensão. E há aqui várias dimensões. Uma delas é a dimensão de relação entre a sociedade em geral e a própria imagem que há dos CTT. Mas é sobretudo uma coisa do passado. É preciso não esquecer que os CTT vão fazer 200 anos em 2021, que vai fazer 200 anos desde o ano em que foi distribuída pela primeira vez a correspondência na cidade de Lisboa ao domicílio. O que levou naturalmente à criação dos nomes das ruas e à feitura de números em estanho para afixar no cimo das portas, não é? Naturalmente, depois dessa carga toda e o papel dos carteiros, a sua relação com as populações em geral, criaram no CTT, sobretudo para as gerações mais antigas, uma imagem de uma instituição, de facto, que faz parte da nossa história, faz parte de nós, não é? Só que as coisas têm vindo a mudar, embora haja zonas hoje nos CTTs que podem ter uma relação boa com o futuro, como o tal Banco Postal, ou as encomendas em que pode ser um serviço perfeitamente concorrencial com outros, há uma dinâmica hoje da chamada correspondência, que em termos comerciais pode continuar a existir ainda, mas que em termos hoje populares e das cartas individuais que as pessoas mandavam umas às outras, vão ser claramente, e já foram, substituídas pelos SMS, pelos e-mails e por todas essas coisas. Portanto, há aqui um problema também de perspectiva do futuro, na medida em que as gerações jovens não olham certamente para os CTTs como olhavam as mais antigas. Do ponto de vista só da teoria económica, às vezes a melhor prática é um bom enquadramento teórico, não é? Os CTTs são que tipo de serviço? Bom, nós, em geral, na medida em que presta serviço e esses serviços são pagos de acordo com a sua natureza e com a sua quantidade, é um produto de mercado. Mas não é. Porquê? Porque não há os tipos chamados monopólios naturais ou quase monopólios naturais, como as vias férreas, as autoestradas, têm uma característica especial. Porquê? Não é fácil ou é quase impossível constituir uma empresa como o CTT para concorrer com os CTT. Portanto, portanto, na prática, podemos identificá-lo neste sentido como um monopólio natural. E sendo assim, os preços não são originários do mercado e da oferta e da procura. São originários de uma regulação pública. Portanto, serão sempre preços regulados, políticos, sujeitos a negociação, que dependem da correlação de forças relativas entre quem negocia, não é? Mas há uma outra componente, que para mim é aquela que é mais importante nesta fase. Para terminar. Tá bem, que é a situação que é a diferença entre a lógica pública e privada, que é esta. Numa lógica privada, há rentabilidade. Numa lógica pública, podem-se há excedentes das zonas rentáveis para os postos de atendimento que estão nos locais mais afastados e que dão prejuízo. Portanto, nas zonas em que dão prejuízo, verdadeiramente aqui é que se trata de um bem público, tal como, por exemplo, a escolaridade obrigatória. E nessa, julgo que a principal questão que se vai colocar, embora o Estado hoje não esteja imune a questões de eficiência, mas a questão que se vai colocar é o que é que vai acontecer às pessoas que dão prejuízo aos CTT. Esse é que é o problema fundamental. E ficamos com essa pergunta. Mário Caldeira Dias, Rogério Fernandes Ferreira, muito obrigada pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo, que está de regresso na próxima segunda-feira.